Sabe o que é uma das coisas mais importantes para Deus na sua vida com Ele? Não é o dízimo, não é as coisas que você faz, não. É a integridade do seu coração, é a sinceridade do seu coração. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no Instituto Bíblico, então esse cenário que vocês estão vendo aqui atrás, esse cenário novo, tudo novo, é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui e eu estou lendo um livro aqui no Instituto, que tem sido um livro maravilhoso para a minha leitura, para o meu aprendizado, que é esse aqui, ó, Liderança e Integridade, do Ronaldo Lidório. E esse livro ele toca em alguns aspectos extremamente importantes para a nossa vida cristã, que nós precisamos repensar diariamente. E uma dessas coisas que ele tem tocado aqui nesse livro Liderança e Integridade tem sido as intenções do nosso coração. E esse tópico é um tópico muito importante para a nossa vida cristã. Afinal de contas, aquilo que vem de pura sinceridade, de boa vontade, é o que agrada a Deus. Mas sabe o que acontece? Em muitas situações na nossa vida cristã, nós às vezes entregamos as coisas, nós fazemos as coisas por puro egoísmo, por pura má vontade, sem aquela sinceridade do coração que Deus tanto gosta. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre isso. Revise o seu coração. Revise as motivações do seu coração. Bom, o texto base de hoje, galera, está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 8, que vai dizer o seguinte: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Vamos lá, galera, por que eu queria trazer esse assunto em específico hoje? Porque, como eu falei, na nossa vida cristã nós temos uma grande tendência em tornar tudo muito automatizado. Tudo às vezes se torna, vou fazer por fazer. Ou então, pior ainda, quando a razão pelas nossas ações é de puro egoísmo para querer ser visto, para querer ser exaltado, para querer receber alguma coisa. Ou então, quando a nossa vida íntima com Deus, quando o nosso coração não está voltado para Ele, mas está voltado para o pecado. O autor, ele deixa muito claro que o sacrifício dos perversos não vale de nada para Deus. Tem muitas pessoas que acham que viver uma vida de sacrifício para Deus é entregar o dízimo, é orar todo dia, é cuidar dos necessitados. E sim, isso é ótimo, isso está correto. Mas qual tem sido a sua motivação para fazer essas coisas? Você tem orado todo dia, mas qual tem sido o motivo das suas orações? Qual tem sido a motivação para você orar? Eu ajudo as pessoas necessitadas, mas qual tem sido a sua motivação para ajudar essas pessoas necessitadas? Você entrega o dízimo? Tá ótimo, mas o que tem saído do seu coração? Qual tem sido a intenção do seu coração? Com tudo que você tem decidido, com tudo que você tem feito, com tudo aquilo que você tem almejado, qual tem sido a sua intenção? Temos que lembrar diariamente que o nosso coração é uma fábrica de pecados. Se nós não vigiarmos o nosso coração, ele pode gerar motivações e ações extremamente desagradáveis a Deus. É daqui, é do nosso coração onde saem as nossas motivações, onde saem as nossas ações, os nossos desejos. Tudo que desejamos aqui corre grande risco de executarmos, corre grande risco de agirmos. E é por isso que a gente precisa revisar diariamente qual tem sido as intenções do nosso coração. Os sacrifícios que temos entregados a Deus têm sido de pura sinceridade? Tem sido de puro prazer, de boa vontade? Ou tem sido apenas para ser visto? Tem sido apenas para ser aclamado? Qual tem sido a motivação do seu coração diante dessas coisas? Lembre-se que o nosso coração é perverso, o nosso coração é mau. Precisamos diariamente revisar qual tem sido as nossas motivações diante de Deus, qual tem sido as intenções. O texto ele deixa bem claro, e ele também fala que a oração do justo, a oração daquele que se entrega a Deus, a oração daquele que é reto diante de Deus, é o contentamento dele. Olha, se você tem orado a Deus diariamente apenas para querer receber as coisas, apenas por ser algo automático, apenas para ser visto pelas pessoas que você é um cara de oração, desculpa, mas Deus não está aceitando a sua oração. Deus ele rejeita a sua oração. Mas se você tem orado com sinceridade, com toda a sinceridade que existe dentro de você, com todo o amor, para exaltar, para agradecer, para engrandecer o nome de Deus, Deus tem aceitado a sua oração. Deus ele se agrada de você. Deus ele se agrada da sua sinceridade, da sua integridade diante dele. Precisamos diariamente ter o nosso coração com as motivações
com as intenções corretas. Nossos sacrifícios têm que ser entregues de forma sincera a Ele. Na oração, nas nossas ações, nas nossas boas ações, tudo tem que ser com plena sinceridade. Lembre-se de Caim e Abel. Caim, ele entregou o seu sacrifício de qualquer jeito para Deus. E Deus o rejeitou. Se ele rejeitou o de Caim, porque ele não estava com as motivações corretas, ele pode sim rejeitar o seu. E galera, uma coisa interessante da gente observar, o autor de Hebreus no capítulo 11, verso 4, vai dizer que Deus aceitou o sacrifício de Abel por causa da sua fé. Ou seja, Caim, ele não teve o seu sacrifício aceito pela sua falta de fé. E a falta de fé, galera, leva a essa falta de sinceridade, essa falta das motivações corretas, das intenções corretas. Ou seja, tudo que vamos fazer, precisamos fazer com fé em Deus, assim como Abel fez e teve o seu sacrifício aceito. E para reforçar o que eu estou falando, em Provérbios 21, versículo 27, o autor ele vai dizer que o sacrifício dos ímpios em si já é abominável, quanto mais se for com más intenções. Ou seja, o sacrifício daquele que não tem fé, o sacrifício daquele que não segue os mandamentos, daquele que não obedece a Deus já é detestável. Quanto mais se tiver as motivações, as intenções erradas por trás. Então, precisamos rever as nossas motivações, isso é muito importante. Rever a nossa sinceridade por trás das coisas que nós estamos sacrificando a Deus. O que estamos fazendo está sendo de puro coração, está sendo de pura sinceridade. Isso é muito importante e precisamos avaliar corretamente. Bom, é isso, vamos voltar para o vídeo aí. Então revise o seu caminho, revise o seu coração, analise a fundo qual tem sido as motivações, as intenções. Você tem sido sincero de coração para com Deus? É isso que Deus quer de você. Então, analise. Ore com sinceridade. Nesse momento se arrependa se você tem feito as coisas com outras motivações. Revise. Deus conhece o mais fundo buraco dessa terra. Imagine o seu coração. Imagine as suas motivações, imagine as suas intenções. Ele conhece você. Então chegou a hora de você se arrepender. Se você tem seguido um caminho diferente, se você tem seguido um caminho perverso, se você tem tido intenções perversas no seu coração, chegou a hora de se arrepender, chegou a hora de mudar. Ore diante de Deus, busque a Ele com toda a sinceridade, entregue tudo a Ele com a maior sinceridade do seu coração. E eu tenho certeza que Ele vai aceitar. Bom, esse foi mais um vídeo, mais uma devocional. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero conseguir postar mais vídeos aqui para vocês. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e valeu, galera!